O mundo está prestes a acabar. Que a exploração da masmorra comece. 2h17 da manhã. Faltam 6 minutos para o fim do mundo. Carl está sentado na sala de casa, jogando videogame de cueca. Já passou da hora de dormir, mas ele tenta esquecer a ex-namorada, que o deixou e ainda deixou o gato dela com ele. Ele pausa o jogo para fumar um cigarro, vai até a janela e deixa o ar frio entrar. É nesse momento que Donut, a gata, decide que aquela é a hora perfeita para subir na árvore. Ei, volta aqui, sua pestinha! Grita Carl. Mas Donut sobe cada vez mais pelos galhos enquanto a neve continua caindo. Carl volta para o calor da casa e tenta ignorar a situação. Ela não é sua gata, Carl. É da sua ex. Ela pode muito bem voltar sozinha. Isso não é problema seu. É o que ele diz para si mesmo. Mas, quando um floco de neve cai sobre o nariz de Donut, ela começa a miar alto no meio da noite, transformando aquilo em problema dele. Sem encontrar os próprios sapatos, Carl calça um par de Crocs da ex, veste apenas uma jaqueta por cima da cueca e corre para fora. Droga, Donut, desce daí, ele grita para a gata. Finalmente, Donut salta para os braços dele. Nesse instante, a vizinha coloca a cabeça para fora da janela. Que barulho todo é esse? Pergunta, irritada. Desculpe, senhora Parsons. A gata da Bea fugiu. Antes que Carl termine a frase, a senhora Parsons, que sabe que os dois terminaram o relacionamento, o interrompe. Beatrice? Bem, tenho que dizer que você se livrou daquela descarada. Mas, antes que ela continue, uma luz intensa a ilumina enquanto enormes estrondos ecoam ao longe. E exatamente às 2h23 da manhã acontece. O fim do mundo. Mas que diabos é isso? Exclama Carl. Frustrado, ele chuta um dos Crocs que atravessa a rua. Mas, quando se abaixa para pegá-lo, algo cai e rola na direção dele. A cabeça da senhora Parsons. Carl fica paralisado, em choque. Milhões de pessoas simplesmente desapareceram. Então, uma voz começa a falar. De acordo com as regras do sindicato, como seu planeta não apresentou um recurso adequado, ele foi oficialmente tomado. Todo o interior do seu mundo foi destruído, e todas as matérias-primas estão sendo extraídas. Conforme a Lei de Recuperação de Matéria, subseção 35, qualquer ser humano sobrevivente terá a oportunidade de recuperar a matéria que perdeu. Enquanto a voz faz o anúncio, enormes feixes de luz vermelha surgem por toda parte. Carl se vira, assustado, em direção às luzes, mas antes pega rapidamente o outro Croc. A voz continua. A corporação Borned escolheu a opção da masmorra mundial de 18 níveis. A corporação Borned mantém todos os direitos de transmissão, exploração e controle sobre todos os aspectos da masmorra mundial. Após a conclusão bem-sucedida do nível 18, a regência deste planeta será transferida ao vencedor. Enquanto o anúncio continua, Carl caminha em direção a uma das luzes e encontra uma escadaria que desce para aquela masmorra mundial. Todos morreram. Eu realmente quero descer aí? Pensa consigo mesmo. Mas, de cueca no meio da neve, ele realmente não tem escolha, a menos que queira morrer congelado. O anúncio prossegue. Uma IA neutra do sindicato, eu mesmo, foi criada e enviada para garantir que todas as regras e regulamentos sejam devidamente cumpridos. O primeiro nível desta masmorra será aberto aproximadamente 18 segundos após o término deste anúncio. As entradas permanecerão abertas por exatamente 1 hora e apenas 1 hora. Carl cerra os dentes. Ele realmente não tem escolha e começa a descer para a masmorra. Os exploradores que escolherem entrar na masmorra mundial deverão encontrar uma escadaria e descer para o próximo nível antes que o tempo daquele nível se esgote. Quando esse tempo acabar, o nível será recuperado e toda a matéria restante nele será perdida. Se você decidir entrar na masmorra mundial, é altamente recomendável que encontre e utilize imediatamente uma guilda de treinamento. Obrigado por fazer parte do sindicato. Tenha um ótimo dia. Com isso, o anúncio termina. Carl atravessa a entrada, ainda de cueca, carregando Donut nos braços. No fim do corredor há uma enorme porta. Conforme se aproxima dela, uma janela de notificação aparece. Esta é uma representação de um Quated, a espécie dominante e principal proprietária da corporação Borned. Certifique-se de reconhecer esses indivíduos. Haverá um teste mais tarde. Essa última parte era para ser uma piada? Comenta Carl. A janela desaparece apenas com um pensamento. Carl percebe que aquilo significa que eles estão dentro da sua cabeça, mas não tem outra opção além de continuar. Ele abre as enormes portas, revelando um longo corredor escuro. De repente, Donut morde a mão dele e sai correndo pelo corredor, obrigando Carl a ir atrás dela. Assim que entra no corredor, as portas se fecham com força atrás dele. Uma janela laranja surge diante de seus olhos, e uma nova voz começa a falar. Bem-vindo, explorador. Bem-vindo ao primeiro andar. Carl percebe que a voz soa como a de um apresentador de programa de auditório. Curioso, ele passa a mão pela janela flutuante para ver se consegue tocá-la. Ao olhar para Donut, percebe que a gata também está tentando alcançar a janela com as patas, claramente conseguindo vê-la. Uma nova janela de informações aparece abaixo dela. Exploradora no 4119, Princesa Donut. Nível 1,
Raça, gata. Classe, ainda não atribuída. Os dois continuam avançando pela masmorra, atravessando um enorme portal brilhante. Outra janela aparece diante de Carl. Você foi designado como o explorador no 4122. Nome de explorador, Carl. Raça, humano. Nível atual, 1. Você poderá escolher uma nova raça e uma classe ao descer para o terceiro andar. Seus atributos foram definidos com base no seu perfil físico e mental atual. Consulte o menu de atributos para mais detalhes. Mal Carl termina de ler. A janela laranja começa a despejar uma sequência de notificações. Você conquistou sua primeira conquista. Louco dos gatos. Você entrou na masmorra mundial acompanhado por um gato. Ah, isso não é adorável? Recompensa. Uma caixa de mascote de bronze. Nova conquista. Louco dos gatos pioneiro. Você é o primeiro explorador a entrar na masmorra mundial acompanhado por um gato. Você realmente deve gostar muito desse bichinho. Pena que os dois provavelmente vão morrer de uma forma horrível a qualquer momento. Ou talvez não. Dê uma olhada no prêmio que acabou de receber. A janela anuncia enquanto Carl recebe a recompensa. Uma caixa lendária de mascote. As notificações continuam aparecendo sem parar. Ele recebe uma caixa de aventureiro de prata por estar entre os primeiros exploradores a entrar na masmorra. Também recebe uma caixa de aventureiro de bronze por ter entrado na masmorra sem levar nenhum suprimento. Mas então a janela laranja começa a ficar um pouco mais pessoal com as conquistas. Nova conquista. Cadê a calça? Você entrou na masmorra sem estar usando calças. Cara, fala sério? Recompensa. Uma caixa de vestuário de ouro. Nova conquista. Combate desarmado. Você realmente entrou em algo chamado masmorra mundial sem sequer levar uma arma. Ou você é muito corajoso ou simplesmente um idiota. Recompensa, uma caixa de arma de bronze. Nova conquista. Solitário. Você entrou sem nenhum companheiro humano. Recompensa, nenhuma. Você está completamente ferrado. Muito ferrado. Essas palavras ecoam na mente de Carl. Pela primeira vez, ele considera que aquela voz talvez esteja certa. Talvez ele realmente não tenha a menor chance. Mesmo assim, ele reúne coragem e segue em direção a uma placa de neon que indica a guilda de treinamento. Nesse instante, a janela laranja aparece novamente. Nova conquista. Caia em uma armadilha óbvia. Recompensa? Bem, se existir um céu e você não tiver sido um completo babaca durante a vida, talvez deixem você entrar. Mal a mensagem termina, um enorme trator coberto de espinhos, conduzido por um grupo de goblins, surge avançando em alta velocidade na direção dele. Carl agarra Donut com força e sai correndo o mais rápido que consegue. E é assim que termina o capítulo 1. Mas acredite, o pior ainda nem começou. Carl acabou de entrar em um jogo onde um único erro significa a morte, e os próximos desafios vão colocar tudo o que ele conhece à prova. Se você quer acompanhar essa jornada até o final, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Eu te espero no capítulo 2. Até a próxima!